A gente falou no finalzinho do outro bloco, o Goytacazes jogou ontem contra o São Cristóvão, ficou no 0-0. Luiz esteve lá no Ângelo de Carvalho, né, Luiz? Foi o quê? O jogo foi xoxo? Não, xoxo não, pelo contrário, o jogo foi quente demais, a nível de pancadaria, a nível de violência, foi um jogo muito violento, praticamente zero em técnica, tá? Eu acho que o resultado de 0-0... Foi uma luta de UFC dentro de campo? Um resultado justo, mas o policiamento, vocês estão vendo na tela, sensacional, vocês estão vendo aí a unidade, a UTI móvel, inclusive, que foi colocada lá, com um trio, olha, uma médica e duas enfermeiras bonitas. A gente está vendo aí imagens do jogo. Exatamente, foi um lance aí. Mas, quer dizer, foi muito... Fora do campo, tudo tranquilo, a torcida participando e tal. Agora, dentro de campo, um show, um festival de cartões. Vários cartões amarelos, 2 cartões vermelhos, inclusive pro garoto aí do Goytacazes. A gente tem essas imagens aqui, não tem, Juju? A imagem do cartão. O Luquinhas do Goytacazes, aí, ele peitando bandeira aí, já estava expulso, não queria sair de campo, depois queria encarar o... Vocês estão vendo na tela aí? Para tirar ele de campo foi uma luta, é um garoto, realmente. Saiu arrastado de campo, saiu, né? Levado, coisa... Então, quer dizer, o menino saiu, desfalcou o Goytacazes porque é um garoto, mas isso é atitude antidesportiva, né, Luiz? O garoto ele ficou realmente coisa com bandeira, porque o juiz não viu o lance em que ele chutou um adversário. E o Bandeira viu, levantou a bandeira e o juiz foi chamado a atenção pelo Bandeira e então o juiz o expulsou. Então ele ficou numa... Então ele chutou o adversário. Chutou o adversário. Não, então a expulsão foi merecida? Foi merecida. Agora, como foi também depois do jogador de São Cristóvão. O zagueiro do São Cristóvão, chama até Uira, eu nunca vi esse nome. Ele Uira. Uira. Ele foi expulso também. Criatividade do povo brasileiro. O jogador lá do São Cristóvão recebendo cartão. Foi um festival de cartões e foi realmente um jogo em que não houve um mínimo de técnica. Toda hora o jogo era parado, com empurrões. Olha, vocês estão vendo na tela aí, ó. Era para lá Confusão. E para cá. Foi uma coisa realmente que... Agora, quem depois do jogo, sabe, Amanda, falou com a gente, foi o Bóvio, dizendo como ele viu a atuação da equipe, não foi o resultado que ele esperava, né? Vamos dar uma olhadinha no que o Bóvio falou pra gente. Pelo campo reduzido, a gente, mesmo jogando em casa, só que a gente sente falta do nosso campo, do nosso gramado, do nosso torcedor, e em vista das circunstâncias da partida, acredito que o empate, eu acho que foi o resultado justo para as duas equipes. Se fosse no Horizão, quarta-feira, assim, à noite, com a torcida em cima, você acha que seria incentivando, seria bem outro resultado? Então, a gente falar depois é complicado, mas acredito eu que a gente, dentro dos nossos domínios, com o nosso torcedor, em um campo de dimensões maiores, e a gente estando habituado a treinar todos os dias nesse campo, acredito eu que a gente teria vantagem frente ao nosso concorrente. E o nosso torcedor, que é nosso 12º jogador e que vem fazendo a diferença nas partidas que a gente ganhou dentro do Horizão. Então, acredito que a nossa força maior é dentro do Horizão. Então, acredito que a gente teria saído com a vitória. Próximo jogo é fora, sábado? Domingo contra o Itaboraí, isso. Contra o Itaboraí, é uma equipe de qualidade também, que vem brigando pelo acesso. Mas eu confio plenamente na minha equipe, os jogadores que a gente tem, o grupo que a gente tem. Acredito que a gente possa ir lá e conseguir trazer um bom resultado. Léo, não ter estádio para jogar é um assunto que você domina, né? Faz diferença jogar fora de casa? Faz. Nada melhor do que a nossa casa, né? Faz total diferença. Porém, o Goytacazes precisa saber lidar com esses desafios aí. Jogar em um campo reduzido, então tem que treinar num campo reduzido. Então aí faz muita parte do técnico, né, nessa hora. E sobre os lances, né, muita questão emocional em jogo. Também o treinador precisa trabalhar isso. Não é só a parte técnica, nem a parte tática, também a parte emocional. Eu falei isso porque o Botafogo está sem o Engenhão, né, que está paralisado aí por causa das Olimpíadas. E o jogo foi tão ruim, tecnicamente, que eu fiquei realmente com pena dos narradores das emissoras de rádio que estavam lá, porque não tinha um lance para narrar, não tinha uma bola tocada, um esquema, nada. O time não podia mostrar esquema de jogo. Nós estamos em maio, né, o mês dos balões de São João, mês que vem. Tá chegando. Mas o que deu de balão lá, não tá bola pra cima, bola pro alto, que o jogo é de campeonato. Pra você ter uma bola ideia. Bola pro mato, né, que fala. Tô brincando, não, mas 5 bolas caíram na rua e não voltaram.
Pegaram as bolas? Com certeza. Então, para jogar no Ângelo de Carvalho, a federação tem que mandar aí bolas extras. Com certeza, bolas extras. Sub-20 ganhou, né? O Sub-20 ganhou de 1-0, inclusive nós ouvimos o técnico, o Charles, faz um bom trabalho, ganhou de 1-0. Ele falou também com a gente. Falou? Então vamos ver o que ele falou. As expectativas são as melhores possíveis. Nós sabemos da dificuldade do nosso clube, ao qual o nosso clube encontra, mas a rapaziada está bem empenhada, está cada um coeso daquilo que tem que ser feito no trabalho. Nós esperamos que esse segundo turno seja melhor que o primeiro, apesar de que no primeiro turno nós fizemos uma excelente campanha e foi por um detalhe que nós chegamos na reta final. Bom, o primeiro jogo que foi no fim de semana, como é que foi lá fora? Infelizmente, segundo a dificuldade que nós tivemos, nós perdemos de 1-0 lá, mas o jogo foi muito bom, ao qual a equipe se despontou muito bem. E quem sabe, como você mesmo disse, nesse jogo de hoje com o São Cristóvão, vai ser a nova arrancada para que possamos conquistar o segundo turno. Muito bem, este foi o Charles, treinador da equipe Sub-20 do Goitão. É isso aí, o Sub-20 ganhou e o profissional ficou ali empatado em 0-0. Agora a gente vai falar de Série C. O Macaé Esporte continua a reformulação no elenco visando o Campeonato Brasileiro. O Alvianil Praiano anunciou a contratação do atacante Lucas Quintino, de 24 anos, que foi formado aí nas categorias de base do Flamengo, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2011. O jogador fez avaliações com a comissão técnica e foi aprovado pelo treinador Mário Marques, aí o novo treinador do Macaé. O centroavante estava sem clube desde 2015, quando deixou o Bangu. O contrato de Lucas com o Macaé vai até o final da Série C. Ele jogou pelo Flamengo, inclusive, está aparecendo aí o Lucas, vocês estão vendo aí, o Lucas jogou com o Eliseu, né, que o menino, né, o comandante de ataque, o atacante do Flamengo, que jogou com ele, fazia dupla de ataque, ele jogou também, eu acho que já tinha jogado até no ano anterior, é muito bom jogador. Isso aí, a gente tem uma coisa que aconteceu muito triste ontem para contar para vocês. A partida entre São Paulo e Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa Libertadores ficou marcada por um fato muito negativo. Após o gol de Michel Bastos, que abriu o placar no Morumbi, uma parte da grade que divide o anel inferior do fosso cedeu e alguns torcedores caíram de uma altura de cerca de 2 metros. Como a gente está vendo aí nas imagens, né, alguns torcedores ficaram feridos, foram 16 torcedores atendidos no ambulatório ali no Morumbi. Entre os feridos, 3 crianças e um homem com fratura no braço. A fratura foi confirmada pela equipe médica que prestou aí os primeiros socorros. Apesar do susto, ferimentos mais graves não aconteceram. Após o acidente, o que aconteceu ali num camarote que foi cedido à Conmebol, né, e seus patrocinadores, os dirigentes do São Paulo disseram que iriam aos hospitais prestar assistência, né, ali aos feridos, e o clube anunciou uma vistoria imediata no local do acidente. Amanda, por coincidência, o acidente aconteceu no exato momento em que o São Paulo fez o gol e nas comemorações cedeu aquela mureta ali da arquibancada e caíram, né, os torcedores ali. E uma informação relevante, dia 21 de outubro de 2011, teve um show e o laudo do bombeiro acusou um problema, uma falha já, desde 2011. Em 2015 não teve nada e voltou a acontecer no mesmo local. Os jogadores os jogadores pararam a comemoração e correram para socorrer, para ajudar no socorro. E um jogo com recorde de público no futebol brasileiro, mais de 60 mil pessoas dentro de um Morumbi. Esse tipo de falha é inaceitável, né? Exatamente. Cadê a vistoria, né? Eu acho que isso, com certeza, a segurança é em primeiro lugar. O que eu achei foi os jogadores que foram lá para ajudar no socorro e o árbitro chamando eles, voltam, vão reiniciar o jogo, e eles lá ajudando, não queriam nem saber. Então foi uma atitude muito bacana, muito bonita, que ali a solidariedade. No final, vários jogadores de São Paulo foram lá, justamente no local do acidente, e jogaram suas camisas para a torcida. É isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente já volta, não sai daí.